Bom dia, gente. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria de convidar vocês hoje para ler a palavra de Deus aqui em Ezequiel, capítulo 5, que é onde eu estou atualmente. Mas antes gostaria de louvar um hino para vocês que fala a respeito. Deixa eu pegar aqui o hinário. O hinário aqui. Vamos louvar o hino Fonte, né? Deixa eu ver aqui. A semente. Glória a Deus. Fonte inesgotável, amém? E fala o seguinte. A nota do hino é sol, amém? Fiz 2 vídeos, mas infelizmente o sistema apagou. Mas vamos retomar aqui, amém? Então eu gostaria de louvar esse hino, fonte inesgotável, amém? Então, gente, essa mensagem de hoje é isso. Fala a respeito, Deus fala com Ezequiel, né? Mas a Bíblia não é livro de história, e sim de profecia, então ele está falando comigo e com você, amém? Então, mas antes eu gostaria de louvar esse hino, que fala assim, fonte inesgotável, amém? Diz assim, olha, para renascer, para reviver, precisei chegar a uma fonte. Dela eu bebi e reconheci que sem ela não posso mais viver. Água viva agora jorra em mim, aleluia, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jorra sem parar. Ela é inesgotável, venha saciar a sua sede, venha beber água nesta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra a todo instante, sem parar, precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Para eu viver, preciso morrer. O Filho de Deus, tão inocente, numa dura cruz, padeceu Jesus para me salvar. Seu sangue derramou. Água viva agora jorra em mim, me dando forças, me dando paz. Esta fonte jorra sem parar, ela é inesgotável. Venha saciar a tua sede, venha beber água nesta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra a todo instante, sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Venha saciar a tua sede, venha beber água nesta fonte que é Jesus. Esta fonte jorra a todo instante, sem parar. Precisamos desta fonte, pois sem ela vamos perecer. Amém? Então, gente, vamos ler a palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de ler um Salmos 6. Amém? Esse Salmo 6 fala, Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão, né? E alcança perdão, né? Quem é Davi? É eu e você, pecadores que pedem, né? Que clama a Davi.
clama a Deus, né? Perdão pelos nossos pecados, amém? Então o salmista aqui está recorrendo ao quê? A Deus, a misericórdia dele, amém? Então ele diz assim, ó, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade. Amém. Porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Amém. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Amém. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Amém. Bondoso Deus e soberano Pai, mais uma vez te agradeço, Jesus, por esse alimento, Pai, que o Senhor está nos trazendo nesta manhã. Quero te agradecer por tudo, por ontem, te agradeço por hoje. Te dou glórias de ontem e te dou graças de hoje, Pai. Então, obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pela prova de ontem lá no Detran, deu tudo certo, graças ao Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor, Pai. Muito obrigado. Mas quero pedir que o Senhor venha nesta manhã assumir o teu lugar aqui, Pai. Que Antônio saia de cena para que o Senhor venha e fale o seu desejo, Pai, a cada um de nós. É assim que eu te peço, assuma o seu lugar aqui, Pai. Que o poder da sua palavra venha nos alimentar e venha nos salvar de todo o engano e de toda mentira, Pai, de Satanás. É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, gostaria de lermos aqui em Ezequiel capítulo 5. Essa nossa leitura vai ser no capítulo 5. É quando Deus fala com ele, né? Versículo, capítulo 4, 5 e 6, né? É quando Deus fala com Ezequiel a respeito da situação que o povo está passando nessa cidade, né? A maioria é pecado, né? É um povo teimoso que luta contra a palavra de Deus, né? Ontem, graças a Deus, eu fiz a prova de moto, passei lá no Detran, graças a Deus, né? Tive os ensinos, tive 10 aulas e, graças a Deus, obedeci as leis, obedeci o instrutor e, graças a Deus, ontem eu passei, né? Estou habilitado. Então, ontem eu cheguei lá no Detran, graças a Deus, e levei, né? Eu sempre ando com o guiazinho, esses guias, né? Esse guia é o quê? Isso é a palavra de Deus, gente. Eu ando com ele, eu entrego o panfleto. Por quê? Porque isso aqui é um guia. Esse guiazinho aqui vai direcionar você até a eternidade. É só você chegar e botar em prática. Quando eu entregar essas mensagens, ou eu ou qualquer um, filho de Deus, que entregar uma mensagem, chega em casa e vai olhar qual foi a mensagem que eu te entreguei. Porque quando eu recebi ela, eu cheguei em casa e fui ler. E foi através dessa mensagem que eu me libertei, né? Mas primeiro teve o quê? Teve o instrutor. Escutei o pastor César através da TV Tambaú. Todo dia tinha um culto de 5 horas da manhã. E foi através da televisão que eu me libertei, né? Eu consegui enxergar a voz do anjo. A voz do sétimo anjo, né? Por quê? Porque a voz de um profeta é a boca de Deus. Então é uma direção. Deus, através daquele homem, trouxe uma direção para mim e para você. E graças a Deus eu escutei a voz do sétimo anjo, da igreja de Laodiceia. Então, graças a Deus, eu vivo esses ensinamentos desse homem de Deus aqui, que é o profeta William Branham. E graças a Deus tem me conduzido maravilhosamente. Graças a Deus. Tenho encontrado Deus, Deus tem falado comigo, tem me alimentado e hoje, graças a Deus, sei qual é o propósito da minha vida aqui nessa terra.
sei por que Deus me chamou aqui. Tá entendendo? Ele me chamou para um trabalho, para uma missão, e eu estou vivendo essa missão. Estou aqui de frente a esse celular, que é a ciência do bem e do mal, e não estou fazendo o mal, mas sim o bem. Estou chamando as pessoas a crer em Jesus Cristo e a viver os ensinamentos de Jesus Cristo corretamente, como ele determina na palavra dele, né? Se em Amós 3:7 diz que Deus não fará coisa alguma sem antes falar com seu profeta, porque o profeta é a boca de Deus, então eu sigo os ensinamentos proféticos. Então você tem que analisar qual é a mensagem que você vive. A mensagem que você vive está edificada na palavra de Deus, está edificada em Jesus Cristo. Você é batizado no nome de Jesus Cristo, você tem comunhão com Jesus Cristo, você lava os pés dos santos, você tem comunhão com ele? Você tem que fazer essa pergunta. Porque muitos têm, muitos profetas. Vamos ver qual é o verdadeiro. Está entendendo? Porque Deus tem compromisso com sua palavra. Se esse homem seguiu a palavra de Deus, graças a Deus ela está me servindo. Ela veio e me curou. Então ele me provou, Deus me provou através dele que ele tem uma mensagem aqui na terra. E é exatamente a que eu estou vivendo. Então eu cheguei ontem lá no departamento lá, onde eu fui fazer a prova, e levei, entreguei, panfletei. Quando fomos lá para fazer a prova da moto, foi muito jovem, muita gente. E antes de fazer a prova, eu chamei aqueles jovens para fazer uma oração para a gente quebrar todo o clima ali, toda a tensão de Satanás ali. Ele nos coloca ali medo, aterroriza, tá entendendo? Então eu chamei as pessoas lá, os jovens, e todos baixaram a cabeça, fechamos nossos olhos e eu orei. Por quê? Porque eu sou a boca de Deus aqui. Deus me usa para isso. E se eu não fazer o que Deus quer, então eu vou fazer o que Satanás quer. Quando a gente não faz o que Deus quer, a gente faz ao contrário. Tá entendendo? Então, graças a Deus, Deus me libertou. Então, ontem eu fiz o que João fez quando saiu lá na Porta Formosa, né? Quando aquele mendigo pediu, ele disse, o que eu recebi de Deus de graça eu te dou. Tá entendendo? Então ele foi, colocou a mão no rapaz, orou e o rapaz ficou curado. Então ontem eu fiz isso, ontem eu orei. Não coloquei minhas mãos, mas fiz a oração. E a oração de um justo tem poder. Deus entra em cena. Então quem creu ali naquela oração e pediu a ajuda de Deus, passou ontem. Todos nós passamos ontem, mas muitos, teve alguns que não passaram. Tá entendendo? Mas é isso, um vai e outro fica. Você veja que a vida é desse jeito. Lá na cruz um foi para a eternidade e outro não foi. Tá entendendo? Então você tem que ver o que você quer. Presta atenção que Deus coloca a oportunidade na sua vida. Para você poder agarrar ela. Não perca não, agarre. Então se eu estou hoje aqui, Deus está me usando hoje aqui para falar do caminho, da verdade e da vida, então você agarre isso. Porque é Deus que está falando, não é Antônio, é Deus. Tá entendendo? Através de Antônio. Porque você só está vendo o corpo. Mas o espírito que está dentro, você não está vendo não. Nem eu. Estou vendo o meu corpo. Mas o meu espírito eu não estou. Eu estou escutando a voz de Deus. Porque Deus é espírito. Ele não tem carne. Mas ele precisa de uma carne. Ele precisa de uma boca. Ele precisa de uns olhos para poder ver. Está vendo esses padais aí na sua casa? É os olhos de Deus. Na sua casa. Ele te vê. Tá entendendo? Então, gente, aqui nesse capítulo de Ezequiel, eu vou ler o 5 e o 6 para vocês, amém? Aqui Deus fala com Ezequiel, chama Ezequiel para Ezequiel exercer uma vontade para ele, amém? E é exatamente isso que eu vou ler. E a Bíblia não é livro de história, é de profecia. Presta atenção que Deus vai falar com você e comigo. Porque eu estou escutando ele falar através de mim. Amém? Através de quê? Das escrituras. Como é o nome disso aqui? Escrituras sagradas. É a mente de Deus. Amém? Então diz assim. Vamos ler comigo? Eu gosto de ler a Bíblia com as referências, né? Nos ajuda melhor a compreender o que é que Deus está desejando. Mas desejando aqui, o que Deus está desejando através de Ezequiel é trazer uma repreensão. Porque um povo pecador aqui. Está entendendo? Então vamos ver quem é esse povo. Você é esse povo, veja aí o que é que se identifica você. Amém?
Se você se identifica com essa palavra, então veja o que é que você tem que fazer, porque Deus tem. Deus, ele castiga aqueles que ama, porque ele deseja que aquele povo seja despertado. Despertado porque Deus não deseja matar ninguém, não. Mas ele trouxe um caminho, então a gente tem que seguir esse caminho. Se nós não seguir esse caminho, nós vamos morrer. Mas não é Deus que quer, não. É porque a gente não quis o caminho. E o caminho aqui na terra é quem? É a voz de Deus, é a voz de um profeta. Está entendendo? Jesus Cristo, através de seus profetas, através de seus apóstolos. Amém? Então vamos ler aqui, capítulo 5. Ezequiel corta o cabelo, né? Deixa eu, aqui, nesse capítulo 5, diz o seguinte: Deus disse, homem mortal, no finalzinho do capítulo 4 de Ezequiel, Deus disse o seguinte, olha, e disse mais. Aí o Senhor disse, está bem, eu vou deixar você usar esterco de vaca para fazer o fogo. Asse o pão em cima dele. E disse mais, homem mortal, eu não vou deixar que a cidade de Jerusalém, a cidade não é as paredes, é os povos. É o povo que vive nessa cidade. Deus está dizendo, olha, homem mortal, eu não vou deixar que a cidade de Jerusalém receba pão. Então o povo aflito, vai racionar a comida e a água. Eles vão ficar sem pão e sem água. Ficarão desesperados e acabarão morrendo por causa dos seus pecados. Está vendo? Então o castigo de Deus vem para as pessoas desobedientes, que não obedecem à palavra de Deus e quer viver de todo jeito. Está entendendo? Mas se você é uma pessoa de Deus, se você quer se livrar de tudo isso, procure um caminho. Procure o caminho que é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem ele você não vai encontrar paz. Está entendendo? Então presta atenção. Vamos continuar aqui. Capítulo 5. Deus disse, homem mortal, pegue uma espada afiada e com ela corte a barba e os cabelos, depois pese os cabelos e os pelos numa balança e divida-os em 3 partes. Quando os inimigos deixarem de cercar a cidade, vá ao centro e queime ali 1/3 parte desses cabelos e pelos. Depois ande em volta da cidade e vá picando outra 1/3 parte com a espada. Jogue a última 1/3 parte para o ar e o vento, e a levará. Aí eu atacarei com a minha espada. Tá vendo? Quando a gente obedece a palavra de Deus, Deus entra em cena contra os inimigos. Então o que é que ele diz? Ele primeiro dá uma ordem, tá aqui meus mandamentos, siga meus mandamentos. Aí a gente segue os ensinamentos dele. Aí ele vai e entra em cena. Por quê? Porque ele está vendo a gente fazendo a vontade dele. É isso que Deus é. Deus é amor. Mas para quem ama ele. Está entendendo? Até para os que não amam, mesmo assim, ele ainda deixa viver. Jeremias 40, versículo 6. Vamos aqui em Jeremias 40, versículo 6. Jeremias 40, versículo 6, fala o seguinte. Jeremias e Gedalias. Aqui, né? Então fala o seguinte, versículo 6. Então fui e fiquei com Gedalias em Mispa, e ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. Continuando, versículo 4 ao 5, né? Ao 7, diz o seguinte, vamos ler. Então tirei dali, isso é o capítulo 5, viu gente? Então disse, tire dali alguns fios, jogue-os no fogo e deixe queimar o fogo, que sairá dele, se espalhará por toda a nação de Israel.
O Senhor Deus disse: olhe para a cidade de Jerusalém, né? Eu a coloquei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela. Em volta dela. Mas Jerusalém se revoltou. E será que ele está falando com as paredes ou é com o povo de Jerusalém? Ele está falando com o povo de Jerusalém. Está entendendo? Que desobedece quem? Ele. Então veja o que é que ele está dizendo aqui no versículo 6 de Ezequiel 5. Mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos, contra a lei de Deus, contra a lei dele, contra os meus mandamentos, e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações, mais desobedientes do que os povos que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis, tá vendo? Então eu venho aqui de gente, adorar a imagem é pecado. Gente, adorar ídolos é pecado. Você ficar ali batendo palma por ele, não sei o que, é pecado. Cantores, esses cantores, multidões, eita, fanático, tudo contrário à palavra de Deus. Veja só o que é que vai acontecer com esse povo. Vamos em frente. Em Jeremias 41, vamos voltar aqui mais um pouco. Jeremias 41, versículo 1 e 2 diz o seguinte: no 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens para encontrar-se com Gedalias. Enquanto estavam todos ali tomando uma refeição juntos, Ismael e os seus 10 homens que estavam com ele pegaram as suas espadas e mataram Gedalias. Assim mataram aquele que tinha sido posto por rei da Babilônia como governador do país. Babilônia é o que? Na Bíblia, Babilônia é desobediência, né? É uma igreja desobediente à palavra de Deus. Babilônia. Caiu a grande Babilônia. Babilônia era uma cidade de perverso, de imoralidade, de tudo que era errado tinha em Babilônia, né? Era um povo teimoso, né? Impuros. Então, vamos voltar aqui. Versículo 7, continuando aqui no capítulo 5. Agora Jerusalém, preste atenção. Ele está falando de Jerusalém, mas isso é com o povo. Preste atenção. No que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Amém. Vocês não obedeceram às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos. E por isso tem causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido os costumes, olhe, de outras nações. Os costumes de outras nações. Versículo 9 do capítulo 5. Versículo 8. Por isso, eu, o Senhor Deus, digo que estou contra vocês. Deus é contra o ímpio. Deus é contra a coisa errada. Não adianta você querer convencer Deus com a religião que ele não vai aceitar. Ele é contra a religião. Religião é organização, é homens que se organizam para dar palpite na palavra de Deus. E Deus não aceita isso. Veja o que é que você está vivendo, você, e levando sua família com você. Por isso, versículo 8, do capítulo 5 de Ezequiel. Por isso eu, o Senhor Deus, digo, estou contra vocês. Eu os julgarei num lugar onde eu os julgarei
num lugar onde todos os povos possam ver. Possam ver, tá vendo? Ninguém vai ficar desapercebido. Ninguém. Deixa eu ver aqui essa referência. Em Jeremias, vamos aqui. Jeremias 2, Jeremias capítulo 2, vamos voltar aqui no livro de Jeremias, que é um livro antes de Ezequiel. Jeremias 2, 10 e 11, diz o seguinte, 10 e 11, diz o seguinte. Fala aqui, ó. Acusação de Deus contra o seu povo. Olha aqui, ó. Isso é uma acusação de Deus, olha. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam, ponto vírgula. Mande alguém a quedar no leste e preste bastante atenção. Pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou seu... Olha aqui, ó, a causa de muitos, olha. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo, olha aqui o que é que Deus está acusando. Olha. Mas meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Está vendo? Está vendo? Então a palavra de Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus vem aqui e condena a adoração a ídolos. Tudo que você adora, que bota na frente de Deus, isso é ídolo. Você não pode se ajoelhar, você não pode fazer jusa, você não pode adorar, a não ser a Deus. Quando você faz isso, você está contra a palavra de Deus. Ele mesmo falou aqui. O meu povo me trocou por outros deuses, tá entendendo? Fazendo de outros seus ídolos. E Deus condena a idolatria. Idolatria é pecado. Adorar a imagem é pecado. Se curvar a imagem é pecado. Tá entendendo? Continuamos aqui, versículo 9 do capítulo 5. Diz assim, olha, por causa de todas as coisas horríveis que vocês fazem, tá vendo? Isso é Deus falando. Eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes. Olha aqui, ó. E como nunca mais farei. Como nunca mais farei. Lamentação. Vamos voltar aqui. Já aqui no finalzinho já. Lamentações, um livro antes de Ezequiel. Lamentações 4, versículo 6, diz o seguinte. O meu povo tem sido mais castigado do que os moradores de Sodoma. Olha para aqui, ó. E é que a cidade de Sodoma era uma cidade nojenta, meu amigo. Imoral. Tá entendendo? Mas esse povo agora tá mais do que Sodoma. Olha aqui o que é que Deus está dizendo, ó. O meu povo tem sido mais castigado do que os moradores de Sodoma, que foi destruída num momento pela mão de Deus. Pela mão de Deus. Vamos aqui, versículo 9, versículo 10 ao 11, diz o seguinte. Como resultado, em Jerusalém, os pais vão devorar os próprios filhos. Olha para aí, que miséria vai estar nesse tempo. Que já está. A Bíblia não é livro de história não, é de profecia. Já está, olha aqui, ó. Por causa de todas, olha, aqui, versículo 10. Como resultado, em Jerusalém, os pais vão devorar os próprios filhos e os filhos vão devorar os pais. Eu castigarei vocês, olha aqui, ó, ponto vírgula. E os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Em todas as direções. Levi 26, 29, vamos aqui no livro de Levi. Levi 26, 29, fala a respeito de obediência e bênção, e aqui fala desobediência e castigo. Aqui, 29, diz aqui, olha. Haverá tanta falta de comida, olha aqui, ó. Haverá tanta falta de comida que vocês devorarão os seus próprios filhos, tá vendo? A coisa não vai ficar fácil.
E os sinais estão nos mostrando isso. Versículo 11. Versículo 11 ao 13. Muitos dizem, isso é terrorismo. Não é terrorismo não, isso é a verdade, é a palavra de Deus. Terrorismo, sabe o que é? Ficar contra a palavra de Deus e entrar nessa condição aqui, que vai ficar. Porque a palavra de Deus não é livro de história, é de profecia. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não há de passar. Versículo 11. Portanto, esta é a palavra do Senhor Deus, dois pontinhos. Vocês profanaram o meu templo, com tudo que é mau e sujo. E por isso juro pela minha vida que eu os destruirei sem dó e nem piedade. Olha aqui, ó. Isso é o próprio Deus falando. Tá entendendo? Então isso é um povo que faz esse tipo de prática que Deus abomina. Tá entendendo? Deus quer morar em quem? Na sua igreja. Quem é a sua igreja? Somos eu. É você. Deus quer morar na gente. Mas se você viver de acordo com a palavra dele, se você viver os ensinamentos dele, aí você receberá o dom da vitória, que é a vida eterna. Então você vai para a eternidade quando você obedecer a palavra de Deus. Mas se você for um desobediente e não seguir a palavra de Deus, Deus vem, pede para você fazer uma coisa e você não faz ao contrário, pode esperar. Em Crônicas 36:14, Crônicas 36:14, Segundas Crônicas 36:14, fala o seguinte. Segundas Crônicas 36:14. A tomada de Jerusalém, fala o seguinte, olha. Além disso, olha aqui, olha. Além disso, olha aqui com quem Deus está falando. Olha. Além disso, as autoridades de Judá, os sacerdotes são pastores, padres e tudo que lê e prega a palavra de Deus, ó. Além disso, as autoridades, né, governantes, né, de Judá, os sacerdotes e o povo estava pecando cada vez mais, seguindo o exemplo dos povos pagãos e adorando ídolos. Com isso profanaram o templo que o Senhor havia escolhido como lugar santo onde ele devia ser adorado. Tá vendo? Profanaram.